Como é que tá a relação, Bagé, com o Renato? Como é que ficou? Muito boa, muito boa. Esse assunto médico psicológico dele. Como é que ficou o fim da história, vamos dizer assim, o final Tá, mas de qual história? do ano? Como é que finaliza o ano? Cara, mas é que assim, pra mim, a questão de... Eu sempre fui o torcedor mais chato, né? Eu sou o torcedor que vai pro estádio, sentir vontade de vai-a-vai, sentir vontade de criticar, diga um palavrão lá pro cara. É o meu estilo de torcedor. Como jornalista, a partir do momento que eu resolvi me identificar publicamente, eu continuo sendo o mesmo tipo de torcedor. Na relação com o Renato, o que mais incomoda, pra mim incomodava muito, que a galera não entende que ali tem uma separação, não é a estátua, não é o ídolo, o cara que fez 2 gols numa final de Mundial e nos deu o maior título possível da história. Não, ali é o treinador, Renato. As minhas críticas eram pro treinador e para os desmandos que só o Renato consegue fazer em qualquer time. Porque se fosse qualquer outro treinador, não faria. Ou tu imagina o Anderson Moreira ganhando do Fluminense o primeiro jogo, indo para o Maracanã, com a vantagem na mão, escalando um time sem meias, voltando eliminado. O Anderson Moreira nem volta para Porto Alegre. O Renato volta e andava lá na coletiva e disse assim: fiz e farei de novo se for preciso. Então a minha crítica é para essa, é para a questão... O Renato, ser humano, é um cara sensacional, todo mundo sabe. A galera não entende muito. Cara, mas aí faz parte também o não entender. Por exemplo, o meu pai, ele discutia com rádio, ouvindo debate assim esportivo. Cara, o que era a diferença do meu pai? Era um hater. Porque quando o cara falava o que ele concordava, ele chamava o cara de genial. Quando não falava, ele xingava e ofendia o cara pelo rádio. Hoje, as pessoas têm Instagram. As pessoas vão lá no YouTube. A diferença é que o meu pai, na época, não tinha como falar isso. Hoje as pessoas têm. E alguns exageram, vão te ofender e tal. Faz parte do processo Mas acho que o de torcedor, democracia. ele tem uma licença poética de extravasar com amor. Claro. O torcedor. Eu e o Baldasso, a gente faz coisas parecidas por bandeiras diferentes. A transmissão do Baldasso é a minha transmissão, e não deve ser por coincidência. Nós somos as maiores audiências em transmissões dos 2 jogos. Isso vai dar uma confusão. A gente dá... Não, Eu se permite ser torcedor. A gente se permite ser torcedor. É torcedor. E não A dá... frase do Bagé causa uma E tu ciumeira. não pode desconsiderar, assim, num pós-jogo, tu ter lá 50 mil telas simultâneas. Tem que ter alguma coisa ali, não deve ser só sorte ou só porque nós somos bonitos. Tu não pode terminar uma transmissão que o Grêmio foi engolido por algum time, fez fiasco, que o treinador errou, e o Bagé entrar... Muito bem, pessoal, eu queria dizer pra vocês que houve um equívoco no time do Grêmio hoje. Não, o Bagé vai estar berrando, vai estar suando, vai estar cuspindo fogo. Não adianta, futebol é isso aí, cara. Não, o futebol, ele permite a... Por isso que eu sou... Para mim, o torcedor, ele tem liberdade de fazer loucuras. Claro, concordo. O torcedor, ele pode, para mim, ele pode fazer loucuras. O que eu acho muito perigoso é quando a gente que pode ultrapassar o limite da loucura em alguns momentos. E eu acho que, assim, esse ano, eu acho que ambas as partes, tá? Eu falo isso muito, muito tranquilo, assim, porque eu me dou muito bem com vocês. Eu acho que lá foi muito forte. Né? O Renato foi... No Grêmio, acho que o Renato passou do ponto para mim. Né? Em alguns momentos ele foi além. Não só ele, né, Duda? Cara, a parte ali que te pegou pessoalmente. Não Ali. só- O presidente não só- também, verdade. Do presidente também. Né? E isso faz com que permita que também o Renato tu pegasse endossa. uma licença poética de cara que tá liberado. Tu endossa Né? que seja feito aquilo Eu acho que ele errou a forma. Eu acho que ele Foi um errou a ano forma. perigoso. Foi um ano perigoso. Peraí, Duda, eu vou te ajudar. Tu não tá te ajudando. Não tô me dando, cara. Não, eu quero- A humildade faz parte da conduta do JB. Não, mas eu acho que também, nós, e eu tô me colocando como imprensa, eu acho que às vezes a gente também pega um pouco Claro, mas pesado. eu falo isso direto É isso pra eles. aí. Mas prepara aí a tesoura, vamos fazer um corte agora, pessoal da ProHub. Ele quer editar o teu canal. Ele quer editar o teu canal. Vou dar Não, um tá corte bem. Ô, Duda, Somos bem humildes, pessoal né? da edição, só de sacanagem, não usem isso como corte. Não, ele vai usar porque ele vai gostar. Diogo Rossi. Tu sabe que tu tá na minha frente, exatamente. Não, mas é que- Tu podia... Eu vou te dar 2 conselhos. Tu podia ficar no teu lugar sentadinho e quando tu falar, não fala assim botando a mão na cara das pessoas. Tá, é que eu não sei Dá como uma, falar dá com uma as mãos. segurada, debreia. Vamos lá, e aí? Diogo Rossi. Diga lá. Atenção. Como foi, o que tu sentiu e o que tu gostaria de dizer sobre o episódio com o presidente Guerra que chamou você de filho de chocadeira? Cara, na verdade, assim, na hora que eu ouvi a entrevista coletiva do presidente, me bateu um sentimento muito ruim, assim, porque era uma ofensa
clara a minha mãe, né? E a primeira coisa que eu pensei foi nela. Porque nós estamos acostumados com o processo. O cara vai lá, te xinga, ele, né? Tu tá acostumado um pouco, às vezes passa do limite, mas tu, né, aceita ali, segue andando. Mas no caso específico ali, a minha mãe, ela não trabalha no meio, ela não tá acostumada e a coisa, eu sabia que ia tomar uma proporção muito grande. Pela forma pejorativa que o presidente, né, utilizou na entrevista. E, cara, me pegou muito porque eu sabia que ela não saberia como reagir se alguma coisa viesse a Como acontecer lidar com posteriormente. E aconteceu, né? Aconteceu com as brincadeiras que aconteceram na academia dela, com meu irmãozinho pequeno, meu pai não sabiam, né, o que tinha acontecido e também foram abordados na escola. Cara, assim, eu esperava minimamente, não aconteceu, né, um pedido de desculpas do presidente. Não pela... Porque a briga dele, depois eu fiquei sabendo, né, Duda, ele quis bater em mim, na minha família, porque ele ficou incomodado com a informação que eu dei, porque ele sabe de onde veio. Entendi. E ele sabe... A origem da tua informação bateu mais do que ela mesmo. Exatamente, porque ele sabe que eu não tava mentindo. Entendi. E ele ficou brabo porque, assim, cara, essa conversa que eu tive com esse jogador e com outros atletas... Vazou, entendeu? Entendi. E aí ele ficou pensando assim, só um pouquinho. Se eu conversei com os atletas e eu não contei pra ninguém... Acabou, né? Acho que eu não preciso falar mais nada. Vazou de quem tava de chuteira. Exatamente. Então, assim, e aí ele ficou muito bravo. E era um momento ruim do Grêmio mesmo. Era a véspera de um jogo contra o Cruzeiro. Aí muitos torcedores me cobraram isso. Diogo, o problema não é a informação, é quando tu deu. Tu, como gremista, não poderia ter dado essa informação. Mas é jornalismo. Eu falei, cara, eu sou jornalista, não vai mudar em nada. E aí, obviamente. E assim, Duda, o que me pega muito é que, por exemplo, a minha mãe, ela dizia pra mim assim, mas não vou mais torcer pro Grêmio por causa desse presidente. Eu falei, mãe, o Grêmio não tem nada a ver com o presidente, entendeu? O presidente vai passar e tal. Daí ela disse, eu queria dizer pra ele que eu fui bandeirantes do Grêmio lá no Olímpico, que teu tio trabalhou no Olímpico e tal coisa. Eu falei, mãe, não adianta, entendeu? Isso aí. E sabe, Duda, é isso, porque o presidente, e aí é aquilo que tu falou sobre o torcedor anteriormente, sabe? O torcedor, ele tem liberdade pra fazer o que ele quiser dentro da civilidade. Isso. Só que o presidente, ele jogou gasolina num lugar muito perigoso, muito perigoso. E aquela coisa assim que ele talvez saiba, porque ele sofre muito hate, né, o presidente, porque é cobrado pelo trabalho dele que não é bom, aquela coisa toda e tal, mas ele sabe que a imprensa, nós especialmente aqui, em nenhum dos programas do Debate Raiz, ou em outros assim que eu tenha visto, disse, porque o presidente isso, a família dele aquilo, aquela coisa. O presidente abriu uma porta para que o torcedor viesse xingar a minha família, a do Baldasso, a do Bagé, a do JB, a do Meneghetti, a do Duda, entendeu? Então, assim, isso... Mesmo que o presidente do clube ofende a mãe de um repórter, ele tá autorizando tudo. E aí... Ele tá abrindo margem pra qualquer coisa. Tanto que o Renato tinha se acalmado já nas coletivas. Claro! O Renato volta Verdade. a ficar nervoso É o que o Duda falou. depois da autorização. O presidente abriu a porteira. O presidente abriu. Deu. Eu achei que nesse ano o presidente, ele errou mais do que o Renato. Porque o Renato, ele errou a forma. Não. Vou tentar te explicar. Eu acho que o Renato errou a forma de se expor. Eu acho que o Renato tinha uma ideia. Ele não conseguiu colocar essa ideia clara na coletiva. Não conseguiu. Isso é a minha interpretação, tá? E eu concordo. Essa é a minha interpretação. Ele queria dizer, olha, vocês também podem sofrer o que nós estamos sofrendo. Exatamente. Só que ele se expressou muito mal, né? Exato. Não, ele errou Expressou completamente mal. a forma. E Aí ele as fez um coisas tom estavam ameaçador. se acalmando, né? Eu acho que ele deu a nota. Eu não concordo com vocês, tá? Eu discordo dos dois. Não. É que Eu o Renato... discordo. Tá tudo bem, mas só pra Não, mas então o que eu tô falando. essa manifestação O do Renato já com a tinha nota é sido feito. depois do presidente. Ela é depois Não, do eu acho que presidente. é antes Não, do não, presidente. é que Aí o Diogo- depois vem o presidente, aí eu Não, acho o que a coisa se... De novo, O presidente na Primeiro- chegada em Minas faz a Exato. manifestação sobre Isso. a notícia, e é quando ele ofende a minha mãe. E aí depois do jogo contra o Cruzeiro, Lá em Minas lá em ainda. Minas também o Renato faz Sim, mas é que a por isso que, manifestação por dele. isso que o Duda falou, que O o Duda. presidente abriu a porta. Mas só pra colocar meu pensamento, o Eu Renato... coloquei uma linha o Renato- temporal. Sim, tu O Renato fez já a timeline tinha- correta dos fatos. O É que tem Renato uma já- diferença muito grande. O Renato já tinha falado a mesma ideia, acho que no ano passado ou em outro ano, que ele disse, numa situação muito mais bem colocada, que ele falou o seguinte: algo desse tipo, se nós aqui começarmos a falar de vocês jornalistas, o que vocês falam da gente, vocês iam entender o que os nossos filhos e parentes sofrem. E ele já tinha lá, eu consegui entender agora porque ele já tinha falado uma outra vez. Ele realmente já tinha. Mas do jeito que ele falou agora,
Mas Foi completamente descabido. é que assim, foi ameaçador. os treinos do foi, Grêmio, foi sem noção. os treinos do Grêmio foram fechados o dia que o Renato usou a seguinte frase: enquanto vocês não pararem de me criticar, os treinos estarão fechados. Exatamente. E agora não é com o presidente, eu que estou dizendo. Essa frase do Renato. Tá, olha só o ponto que chegou. Não poder criticar. O seu Rubens Minelli, lá nos anos 70, ele usou uma frase que eternizou. Ele dizia assim, pô, a imprensa tá pegando muito pesado com o senhor. Isso aí tá no preço, lá nos anos 70. Mas vamos lá. Vamos tentar entender, já que o Duda e o JB estão querendo entender o que o meio que dá razão para o sentimento do Renato. Tô tentando interpretar. O Renato, qual é o momento que algum jornalista, ao criticar o Renato, disse assim, não, inclusive, Renato, se tu não escalar o time com meias, fica esperto, hein? Eu sei onde é que a tua filha malha. Qual é o jornalista que falou isso? Não,